Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à videoaula de Matemática do Ensino Fundamental, atividade 4. Espero que todos tenham assistido a videoaula referente à parte 1. Essa é a videoaula parte 2 e vamos dar continuidade. Vamos então compreender como realizar a multiplicação e a divisão de números decimais. É muito comum o aluno apresentar dificuldade nesse tipo de operações. Porém, vamos tentar apresentar da maneira mais simples, clara e objetiva. Então, temos no item a multiplicação, o produto do número 2 inteiros e 18 centésimos pelo número 1 inteiro e 3 décimos. Então, primeiro, o aluno deve armar a operação de multiplicação. Para fazer isso, vamos desconsiderar as vírgulas dos números. Vamos armar como se fossem números inteiros. Então, teríamos a multiplicação do número 218 por 3. Depois de armar normalmente a multiplicação, o aluno pode posicionar as vírgulas nos seus devidos lugares, né? 2,18 e 1,3. E então começar a multiplicação dos números, né? Iniciando aqui pelo número 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3. E 2 que foi, 5. 3 vezes 2, 6. Bom, realizamos então a multiplicação do número 3. Vamos então multiplicar o próximo número, que é o 1. 1 vezes 8, 8. O 8 fica abaixo aqui do número 1. 1 vezes 1, 1. Vem aqui para essa posição. E 1 vezes 2, 2. Após realizar a multiplicação dos números 1 e 3, vamos então fazer a soma dos resultados. Baixamos o 4, 5 mais 8, 13, vai 1, 1 mais 6, 7, 7 mais 1, 8. E baixamos o 2. Então, se fossem números inteiros, o resultado seria esse, 2.834. Porém, temos que posicionar a vírgula nesse número. E para isso, temos que contar as quantidades de casas decimais que o multiplicando e o multiplicador têm, né? Então, no caso aqui de 2,18, ele apresenta duas casas decimais, duas casas depois da vírgula. E no 1,3 temos uma casa decimal, uma casa depois da vírgula, de forma que totalizam 3 casas decimais. Logo, esse número deve possuir 3 casas depois da vírgula. Então, a partir aqui do número 4, da direita para a esquerda, vamos contar 3 casas. Então, a primeira casa, segunda casa, terceira casa, ou seja, a vírgula fica nessa posição, entre o 2 e o 8. Logo, o produto do número 2 inteiros e 18 centésimos por 1 inteiro e 3 décimos tem como resultado 2 inteiros 834 milésimos. No item B, temos um exemplo de divisão, onde vamos realizar a divisão do número 2 inteiros e 25 centésimos por 5 décimos, ou 0,5. Diferente da multiplicação, onde nós eliminamos a vírgula para poder armar a operação, no caso da divisão, primeiro temos que igualar a quantidade de casas decimais do dividendo com o divisor. Então, podemos observar que no dividendo temos duas casas depois da vírgula, e no divisor temos uma casa depois da vírgula. Então, inicialmente, temos que igualar a quantidade de casas depois da vírgula, acrescentando um zero aqui no divisor. Então, teríamos a divisão 2,25 por 0,50. Então, observe que agora as quantidades de casas decimais depois da vírgula do dividendo e do divisor agora são iguais, são duas cada um. Após realizar esse processo, aí sim podemos eliminar as vírgulas. Então, teríamos a divisão do número 225 por 50. Então, essa divisão podemos armar, como já aprendemos na divisão por número inteiros, né? Então, vamos realizar essa divisão.
onde, olhando aqui para esse primeiro número, né, o 2 é menor do que 50, então deslocarmos mais uma casa, seríamos então o número 22, que também é menor do que 50, e andando então para a terceira casa, realizaríamos a divisão do número 225 por 50. Então temos que pensar no número que multiplicado por 50 se aproxime ou resulte em 225. Então, como já vimos, pode ser tentativa, né? Multiplica por 1, por 2, por 3, mas sendo bem objetivo, o número que multiplicado por 50 se aproxima de 225 é o número 4. Então, 4 vezes 50 dá um total de 200. Então, vamos subtrair 225 por 200. Ver quanto é que seria o resto aqui da divisão, né? Então, 225 dividido por 200, temos o total de 25. Bem, no dividendo aqui em cima, nós não temos nenhum número, então, para baixar, para combinar aqui com 25. Né? Então, a divisão acabou? Não. Né? O ideal é que toda divisão tenha como resto zero. Então, para continuar essa divisão, nós acrescentamos uma vírgula no quociente e um zero aqui no divisor. Então, acrescentamos o zero aqui, temos o número 250. E colocamos a vírgula aqui no quociente. Aí, então, podemos realizar a divisão 250 por 50. Bem, como já usamos o 4 e vimos que 4 vezes 50 dá 200, o número que multiplicado por 50 tem como resultado 250, será o número 5, né? Tem que ser o número maior do que 4. Então, será o 5, onde 5 vezes 50 resulta exatamente aí 250. Realizamos a divisão, a subtração, no caso, né? 250 menos 250, e temos como resto zero, ou seja, essa divisão, então, passou a ser uma divisão exata. Então, logo, 2,25, né, 2 inteiros e 25 centésimos, dividido por 5 décimos, resulta em 4 inteiros e 5 décimos. Bom, vamos ver, então, um exemplo que aborde esse assunto de operações com números decimais. Então, temos aqui um primeiro exemplo, que diz: analise os dados do faturamento de uma conta de energia elétrica, os valores do consumo e impostos e calcule o total a pagar dessa fatura. Então, temos aqui um quadro, onde ele traz os valores, né, do consumo de energia, junto com alguns impostos, o valor associado a cada valor desse consumo, e ele quer saber o total a pagar dessa fatura. Então, como corresponde a um valor onde queremos descobrir o total de quanto ele irá pagar, nesse caso, né, não tem nenhum valor em desconto, todos os valores estão sendo cobrados na fatura, então essa operação corresponde a uma soma, né? O total dessa fatura corresponde à soma de todos esses valores, né? Os impostos e do consumo de energia. Então, temos R$ 98,96, R$ 1,28, R$ 5,91, R$ 35,27, R$ 4,44. Então, podemos armar essa soma, né, toda de uma vez, obedecendo a condição vírgula abaixo de vírgula. Né? Então, poderíamos armar dessa forma. A vírgula está aqui alinhada, né, vírgula abaixo de vírgula. Já sabemos também que no resultado a vírgula também tem que obedecer essa sequência, então a vírgula fica aqui também alinhada com as demais parcelas, e basta realizarmos a soma a partir aqui da primeira coluna, contados aqui da direita, né? Então teremos 6 mais 8, mais 1, mais 7, mais 4, né? Então 6 mais 8, 14. 14 mais 1, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 4, 26. E vai 2 aqui para a coluna seguinte, não é isso? Então, temos 2 mais 9, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 9, 22. 22 mais 2, 24. 24 mais 4, 28. Boto 8 e vai 2 aqui para a próxima coluna. Então, temos, né, 2 mais 8, 10.
10 mais 1, 11, 11 mais 5, 16, 16 mais 5, 21, 21 mais 4, 25, e vai 2 aqui para a próxima coluna, aqui para o 9, né? 2 mais 9, 11, 11 mais 3, 14. Então, o total dessa fatura irá corresponder a R$ 145,86. Bom, mais um exemplo que vamos analisar, né? Que diz: observe o extrato bancário abaixo e calcule o saldo total para essa conta. Bom, então, na questão aqui do saldo bancário, nós temos os valores positivos e os valores negativos. O valor positivo, que é o valor creditado na conta, são os valores que são somados ao total da sua conta, né? E os descontos são os valores que são retirados da sua conta. Então, os valores em um extrato bancário, eles apresentam esses sinais, positivos e negativos. Matematicamente, o sinal de soma você vai adicionar, e o sinal de menos você vai descontar, você vai retirar, você vai subtrair da conta. Então, sendo bem direto, se o aluno compreender melhor, nós vamos trabalhar da seguinte forma: vamos somar os valores, né? Os valores que têm o mesmo sinal de mais, vamos somar, e os valores que têm o sinal de menos, também vamos somar separadamente, e depois o resultado de cada um vamos subtrair, né? Obedecendo, é claro, a ordem dos sinais. Então, vamos ver aqui os valores positivos, né? Temos, com o sinal positivo, temos o 475, 400,75, 257,29 e 16,13. Então, esses valores possuem o sinal positivo. Vamos somar todos esses valores. Então, obedecendo a sequência vírgula abaixo de vírgula, né, podemos realizar essa soma. 5 mais 9, 14. 14 mais 3, 17. Vai 1 aqui para a próxima coluna. 1 mais 7, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 0, 10. Boto 0 e vai 1 aqui para essa coluna, né? 1 mais 0, 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14. Boto 4, vai 1 aqui para a próxima coluna. 1 mais 0, 1. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Não veio nenhum aqui para essa coluna, só somar 4 mais 2, que dá 6. Então, os valores positivos, somei só os valores com sinal positivo, dá um total de 674,07. Vamos então agora somar os valores que têm o sinal negativo. Quem tem o sinal negativo é 115,54 e 82,45. Então, esses dois valores possuem sinal negativo. Então, eu vou somar para saber quanto foi descontado, né? Então, eles têm sinais negativos, né? Mas eu estou realizando uma soma apenas dos valores que foi descontado. Então, vamos somar aqui o 4 mais 5, 9. 5 mais 4 também dá 9, né? Não vai ninguém. 5 mais 2, 7. 8 mais 1, 9. 1 mais 0, 1. Então, os valores que foram descontados correspondem a 197,99. Então, ele tem em conta, né, um total, né, os valores positivos, R$ 674,07. E desse valor vai ser descontado R$ 197,99. Então, agora, como eu sei o valor que ele tem em conta e o valor que vai ser descontado, basta realizar a diferença, a subtração dos valores com sinal positivo com os valores que eu tenho do sinal negativo. O valor positivo é o total em conta e o valor negativo é o desconto desse total. Então, basta subtrair que temos o saldo em conta desse extrato bancário, né? Então, temos 7 menos 9, 7 é menor, então teremos 17 menos 9, que dá 8, vai 1, vem 1 aqui para baixo, né? 9 mais 1, 10, 10 menos 10 dá 0, vai 1 aqui para o 7, 1 mais 7, 8, então 14
menos 8 dá 6, vai 1 aqui para o 9 também, temos 10, e 17 menos 10 dá 7, vai 1 aqui para a próxima coluna, então temos 1 mais 1 que dá 2, então 6 menos 2, 4. Ou seja, o saldo que ele terá em conta depois do desconto, né, dos valores negativos que foram descontados do total que ele possuía, vai sobrar um saldo de R$ 476,08. Bom, coloquei aqui o sinal de mais, né, para dizer que é um saldo positivo, né, que é o que ele tem em conta. Pode muitas vezes acontecer que o saldo também seja negativo, né? Ou seja, se o saldo for negativo, significa que ele está devendo o valor ao banco, né? No caso aqui, saldo positivo é o valor que ele possui na conta, ok? Prosseguindo aqui nas atividades, temos o próximo exemplo que diz: uma determinada loja de eletrodoméstico está fazendo uma promoção. Observe o cartaz informando a promoção. Então diz, promoção geladeira de R$ 2.999,45 por R$ 2.464,56 em 12 vezes sem juros. Então, a primeira pergunta é: quanto é o desconto em reais oferecido pela loja no preço da geladeira? Então, primeiro temos que calcular quanto está sendo oferecido de desconto nesta promoção. Então, é bem simples. Você tem o valor total, que era cobrado da geladeira, R$ 2.999,45, e o valor que está sendo vendido na promoção, R$ 2.464,56. Então, para saber quanto vai ser o desconto, basta subtrair 2.999,45 por 2.464,56. Bem, vamos então realizar a subtração dos valores para então descobrir o desconto oferecido na geladeira. Então, como vimos, basta armar a conta normalmente, uma conta de subtração, obedecendo a posição da vírgula, vírgula abaixo de vírgula, e iniciamos aqui da primeira coluna do número 6. Então, temos 5 menos 6. Como 5 é menor do que 6, então passa a ser 15. 15 menos 6, 9. Vai 1 aqui por 5, onde 5 mais 1 é 6, então teremos 14 menos 6. 14 menos 6, 8. Vai 1 aqui para o 4. 1 mais 4, 5. 9 menos 5, 4. 9 menos 6, 3, 9 menos 4, 5, e 2 menos 2, 0. Ou seja, o desconto oferecido no preço da geladeira no desconto foi de R$ 534,89. Bom, esse exemplo também temos o item B, que diz qual o valor da parcela da geladeira em 12 vezes sem juros. Ou seja, se o cliente, né, a pessoa, resolver comprar em 12 vezes, quanto seria o valor da parcela mensal dessa geladeira? Né? Então, ele vai dividir o valor que ele vai pagar, R$ 2.464,56, por 12. Então, vamos armar essa divisão, né? 2.464,56 dividido por 2. Então, como já sabemos, a primeira coisa é igualar as casas decimais. Então, aqui, o dividendo tem duas casas decimais e o divisor não tem nenhuma. Então, temos que igualar. Ou seja, vamos acrescentar aqui os zeros, né, nas casas decimais. Então, acrescentei 2 zeros, né, nas casas decimais, porque aqui tem duas casas, e eliminamos já a vírgula. Né? Então, eliminamos a vírgula, tinha duas casas, acrescentamos 2 zeros. Então, passamos a ter o número, né, 246.456, dividido por 1.200. Então, é essa divisão que nós vamos fazer. Né? Então, podemos armar aqui a divisão. Então, o número que vamos iniciar dividindo, né? Pegamos aqui também 4 casas, seria o número 2.456.
2.464. Então, qual número que multiplicado por 1.200 se aproxima de 2.464? Então, seria o número 2. É isso? 2 vezes 1.200 dá 2.400. Então, vou subtrair aqui 2.464 por 2.400. Realizando essa subtração, dá 64. Agora, então, vamos baixar o próximo número, que no caso aqui é o 5. Então, baixamos o 5. Então, temos o número 645 dividido por 1.200. Como é menor, você pode acrescentar um zero e baixar o próximo número lá, que no caso é o 6. Então, teríamos 6.456 dividido por 1.200. Então, qual é o número que multiplicado por 1.200 se aproxima de 6.456? Você pode ir por tentativa, mas sendo bem objetivo, seria o número 5. Por quê? Porque 5 vezes 1.200 dá 6.000, não é isso? Então, vamos subtrair 6.456 menos 6.000 corresponde a 456. Bom, 456 é menor do que 1.200 e não temos mais nenhum número para baixar. Então, o que fazer? Acrescentar a vírgula e um zero aqui no dividendo. Uma vírgula no quociente e um zero aqui no dividendo. Então, colocamos a vírgula e acrescentamos aqui um zero. De forma que agora temos o número 4.560. Então, 4.560 dividido por 1.200. O número que mais se aproxima desse valor seria o 3. 3 vezes 1.200 dá 3.600. Realizando aqui a subtração, teremos o valor 960. Também não dá para continuar a divisão, porque é menor do que 1.200, então podemos acrescentar um zero aqui. Não vamos acrescentar outra vírgula aqui, porque não existe número com duas vírgulas. Então, como você já colocou a vírgula e precisou acrescentar o zero, você não precisa mais colocar vírgula. Continua aqui nesse mesmo valor. Então, temos 9.600 dividido por 1.200, que resulta em 8. 8 vezes 1.200 dá justamente 9.600. Fazendo essa subtração, resulta em 0. Então, a divisão passou a ser exata e o valor de cada parcela paga mensal da geladeira corresponde a R$ 205,38. Bom, caros alunos, essa foi a videoaula de matemática da atividade 4. Espero que possa ajudar vocês nas atividades. Bons estudos e até a próxima.